Abra sua Bíblia, Isaías 60, verso 1 e 2. Todos prontos? Podemos começar a leitura da palavra? Muito bem. Dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém, queridos? Muito bem, tá? O tema dessa palavra, né, é esse verbo de Isaías 60. Dispõe-te. Né? Dispõe-te é uma... está no verbo imperativo, né, como uma ordenança. Não é algo que é opcional, né? Mas eu creio que é algo que Deus quer trabalhar no nosso coração nessa noite. Qual a disposição que temos no reino? E eu quero começar contando uma história que me motivou bastante, né? É uma história de um pastor que fazia missões. E nessa missão na África, o nome desse pastor, Alexander Clark, na biografia dele como um missionário escocês da Escócia, ele na África ele conta uma história que é extraordinária que aconteceu com ele. E essa história fala de um africano, tá, que foi atacado por um leão e estava praticamente à beira da morte. E o pastor Alexander então encontrou esse morador, né? E cuidou dos seus ferimentos. E somente quando o homem estava totalmente recuperado, é que ele deixou então, é que foi embora. Curou as feridas, né? Comprou os remédios, fez todo o tratamento e depois foi embora. E nessa história conta que passado 3 meses após, então esse africano retornou até o missionário e disse o seguinte para ele: missionário, o senhor conhece as leis da floresta aqui na África? O senhor conhece as leis africanas sobre remissão? E o pastor falou: não, eu conheço a remissão da Bíblia, mas não conheço qual é a lei aqui da África de remissão, né? E aí, após essa resposta do pastor dizendo que, né, não conhecia a lei, e o pastor então perguntou para aquele nativo, né, para aquele homem dali, que tinha sido então alvo da misericórdia e do cuidado daquele pastor, ele perguntou: então fala para mim o que essa lei diz. E o africano então explicou para ele: pastor, né, seguinte, aqui na África, quando alguém faz aquilo que o Senhor fez, quando alguém é salvo por uma pessoa, resgatado, curado, tratado, como você fez comigo, tá? A nossa lei de remissão diz que esta pessoa que foi alvo da misericórdia, do favor, passa a pertencer à pessoa que o salvou. E não somente eu, a partir de hoje, serei seu servo, mas tudo que eu tenho, tudo que eu possuo agora é seu. Em outras palavras, né? O redimido pertence ao remidor. E o pastor ficou assim meio extasiado com aquilo, né? Meio sem saber o que responder, e ele falou o seguinte: eu estava morto, e agora estou vivo. E agora eu sou seu. E eu quero te apresentar minhas 6 esposas, que estão aqui, que agora também são propriedade sua. E todas as minhas vacas, todos os meus cabritos, todas as minhas ovelhas, tudo que eu tenho, agora é teu. E o pastor ficou sem saber o que fazer. De brinde com as esposas vieram também uma penca de filhos, né, de cada um, porque, né, 6 casamentos, lá eles podem casar, né, com várias esposas.
e falou: pastor, é o seguinte, faça de mim o que o senhor quiser. Esta emocionante história real nos faz pensar o seguinte, e qual que é a pergunta que eu quero introduzir para a gente pensar? Será que somos realmente daquele que nos salvou? Você é, de fato, propriedade daquele que te salvou? É algo para a gente pensar. O africano aqui se rendeu diante do homem que lhe restaurou a saúde. E nós? Será que nós estamos dispostos a nos render inteiramente a Cristo? Bom, um amém talvez signifique alguma coisa, já valeu a pergunta. Vou repetir. Esse africano foi e se rendeu diante do homem que lhe restaurou a saúde. E eu pergunto, e nós? Você está disposto a se render inteiramente a Cristo? Amém? Amém. Muito bem. O africano aqui procurou o seu Salvador, com todos os seus bens e com toda a sua família, e se rendeu inteiramente para servir o seu novo Senhor. Tudo que eu tenho, minha esposa, no caso, minhas 6 esposas, todas as minhas pencas de filho com cada uma delas, e tudo que eu tenho agora é seu. Quando eu digo e eu pergunto se você se rendeu, eu estou perguntando a respeito da sua família, dos seus filhos e dos seus bens. Ah, pastor, mas não tinha entendido que era isso. Será que, como seus filhos redimidos, nós estamos entregando a Ele com tudo que a gente tem? Quando você levanta a mão no louvor e fala, tudo é teu, tudo é dele mesmo? Eu posso te ajudar com algumas perguntas, com um testezinho, e não é pegadinha, posso? Posso ou não posso? Então vamos fazer um teste aqui para a gente tirar alguns indicadores para não gerar dúvida. Para você poder ter certeza do que eu estou falando. Para a gente ter alguns indicadores, a gente precisa pensar o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você, e essa pergunta vai ajudar a definir se você de fato entregou ou não entregou. Você já demonstrou gratidão a Jesus pela remissão e pelo perdão dos seus pecados? Quem aqui já demonstrou isso? Amém, meia dúzia sim. Eu vou perguntar de novo, nós somos igreja, né? Você já demonstrou sua gratidão a Jesus pela remissão e pelo perdão dos seus pecados? Então vamos ser mais específico. Como é que a gente demonstra isso? Você já falou de Jesus para alguém que estava perdido, que estava morto em seus pecados? Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Muito bem. Então, isso é um indicador. Segunda coisa, você já levou alguma pessoa necessitada, angustiada de Deus para a sua célula ou para a sua casa, para ministrar o amor de Deus? Quem já fez isso aqui? Você já discipulou com amor e compromisso uma pessoa? Quem já fez isso aqui? É para Deus que eu estou respondendo. Você já deu algum fruto para Deus, isto é, já ganhou alguma alma perdida? Bom, se você for capaz de responder essas perguntas, você já tem um indicador aí para te ajudar. Tá? As nossas respostas a estas questões serão indicadores que vão demonstrar o quanto nós somos gratos
e o quanto nós entendemos o privilégio da remissão e do perdão que recebemos de Deus e de poder servir a Jesus. Quem não teve o privilégio de levantar a mão nessas perguntas ainda não demonstrou gratidão a Jesus. Pensa nisso. Porque se você foi remido, quer dizer, você estava morrendo, você estava morto, Deus te alcançou, Deus salvou você, curou suas feridas, transformou seu casamento, mudou áreas da sua vida. E você tem feito o que com isso? Perdoou você dos seus pecados, consertou a sua vida. Então, se isso é verdadeiro, tá? A resposta nossa tem que ser entrega. Tem que dizer: Deus, eu estou aqui. Isso aqui é minha vida, está aqui minha família, está aqui meus bens. Faça o que o Senhor quiser. Então, o que acontece? Quando a gente entende esse privilégio e pratica isso, né? Nós estamos vivendo os princípios do reino, de quem de fato foi resgatado. E de quem entende que esse resgate teve um preço. Entende o valor e o privilégio disso. Quem não faz ou não tem expressado isso, é porque está vivendo para o seu próprio egoísmo. Eu vou explicar para você. Nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 6, agora nós vamos ler o 6, tá? Isaías 6, verso 8. A Bíblia diz que Deus está procurando uma classe de pessoas. Um tipo de pessoas que estejam dispostas a servir como mensageiros. Olha só a pergunta que ele faz aqui no capítulo 6, verso 8. Ele diz assim: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Isaías, ele estava preocupado, e ele estava fazendo uma pergunta profética: quem, quando receber perdão, vai expressar gratidão? Gratidão tem que ter atitude. Eu sou grato a Deus, não ganho uma alma, não falo de Cristo, não convido ninguém para vir na igreja, não oro pelas pessoas, não testemunho a minha fé. Então tem alguma coisa errada. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Lembra quando Jesus estava aqui? Mais tarde, quando Jesus viu uma multidão, a Bíblia conta, né? Que Jesus viu uma multidão lá em Mateus capítulo 9, para você que está acompanhando e para colocar no telão. Capítulo 9, verso 36 e 37. É um contexto que já no Novo Testamento, né? Jesus faz algo parecido com Isaías. Ele olha para o povo, ele olha para aquela galera, para aquele povão que estava lá, né? Vendo os milagres, vendo Jesus multiplicar pão, vendo Jesus curar cego, leproso, levantar mortos, né? Curar enfermos, expulsar os demônios. Jesus olha para aquela multidão de pessoas aflitas e abandonadas, e ele faz um desabafo. O que é um desabafo? Ele coloca o seu coração. Jesus se expõe, e ele fala assim: a colheita é grande. Aí tem uma vírgula. Mas os trabalhadores são o quê? São o quê? Poucos. É a mesma pergunta de Isaías. Quem vai trabalhar? Quem vai ser mensageiro? Quem vai expressar gratidão? Quem vai demonstrar de fato que recebeu amor e agora transmite amor? Jesus contou a parábola do samaritano no Novo Testamento, né, que é uma história parecida dessa do africano, né? Graças a Deus foi um pastor, mas na história do bom samaritano, o bom samaritano não foi nem judeu, nem pastor, nem crente, foi um samaritano.
E a pergunta é, se alguém cair na sarjeta na porta da sua casa hoje, o que você como crente faz? É uma pergunta para a gente fazer. Muitos vão falar, está amarrado, Senhor, amarra o demônio, né? Tranca as portas, fecha tudo, o cara pode morrer lá fora. Não estou dizendo que você faz isso, eu estou colocando uma situação hipotética para a gente pensar. Mas nós, nos dias de hoje, irmãos, quando Jesus está dizendo que os trabalhadores são poucos, Ele estava olhando para um monte de pessoas aflitas, desesperadas, que precisam de pessoas como nós, como você, entendeu? Para fazer diferença na vida delas. Ele falou assim, ó, a colheita os campos estão brancos, a colheita está pronta, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Sabe o que acontece? Nos dias de hoje, do século 21, nós temos visto dois tipos de pessoas na igreja. Pessoas que expressam gratidão e pessoas que estão satisfeitas. Quem são os satisfeitos? Alguns têm chamado essas pessoas que estão hoje nas igrejas evangélicas de crentes consumidores. Né? Quem são esses, pastor? São aqueles que dizem, eu já tenho a Cristo, eu tenho salvação, eu me batizei, eu sou salvo, e o meu foco é ser um bom crente, e ser bem assistido pelos meus pastores, pelos meus líderes, em todas as minhas demandas e necessidades. Esse é o perfil do consumidor. Agora, quem são essas pessoas? São aqueles que estão à procura, não de Cristo, mas do que a igreja e Deus tem para oferecer para Ele. Entendam, irmãos, nessa noite que eu quero dizer, não tem problema as pessoas chegarem, Jesus falou, venha como você está, venha cheio de necessidade, cheio de problema, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você chega desse jeito, você tem que buscar transformação aqui. E a transformação não depende de fora, depende do que muda aqui dentro. E quando muda aqui dentro, né, nós entendemos que Deus está à procura de mensageiros, Deus está à procura de vasos, Deus está à procura de homens, Deus está à procura de pessoas que não somente estão focadas naquilo que a igreja pode oferecer, mas de se tornar discípulos. Quem são estes? São aquelas pessoas que nós chamamos de produtores. Consumidores, produtores. Quem são os produtores? São aqueles que ficam procurando uma oportunidade para servir. São aqueles que ficam procurando uma oportunidade para serem úteis para Deus, para serem efetivos no servir os seus irmãos, no servir aos seus líderes ou seus pastores, à igreja. Os produtores são aqueles que ouvem o chamado para servir a Deus, a Cristo e o seu reino, sem esperar nada em troca. São aqueles que fazem o ministério por amor, paixão e entrega. São os crentes de João 15. Por favor, coloque João 15 no telão. Você pode anotar. João capítulo 15 fala do tipo de pessoa que vai permanecer conectado na videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Quem é o ramo? Fala assim,
Eu sou o ramo. O que Jesus está falando de mim? Põe na primeira pessoa. Eu. Coloca na primeira pessoa, né? Eu, estando em Cristo, se eu não der fruto, Ele me arranca e joga fora. Mas se eu produzir fruto, Ele me limpa, para que eu dê mais fruto ainda. Para que eu produza. Verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer aonde? Vocês também não podem dar se não permanecerem. Quem são os produtores? Os que produzem frutos. São aqueles que estão conectados na videira, que Deus limpa para que frutifique mais e mais e mais. Eu quero deixar uma questão para a gente pensar. Será que eu sou este ramo da videira que dá fruto? E que está sendo limpo para produzir mais fruto? Que tipo de ramo eu sou? É uma pergunta importante, não é? Você saber que tipo de ramo você é? O ramo é capaz de produzir fruto? É capaz ou não? Fala assim: eu não sou capaz de produzir nada. Mas se você estiver conectado na videira, você pode produzir muito fruto. Voltando lá para Isaías, no capítulo 60, o primeiro verbo que está ali é o que? Dispõe-te. Dispor é um verbo que implica uma ação. Você tem que se lançar, você tem que se colocar à disposição. É claro que o fruto não vem de você, mas se você não se dispor, nada vai acontecer. Você concorda comigo? Estou conectado na videira, beleza. O que você vai fazer então? Você vai produzir o fruto. Não adianta o galho falar: estou na videira, mas não quero produzir nada. O que você acha disso? É coerente ou não? Não. Mas tem tanto crente que fala assim: ai, mas eu não posso. No meu trabalho ninguém me conhece como crente. Nos meus negócios, Deus me livre se alguém souber que eu sou crente. Quem é você? Que tipo de ramo você é? Nós precisamos fazer essas perguntas, porque quando você se dispõe a fazer algo, você tem que saber as razões. Sim ou não? Quem aqui gostaria de ouvir por que eu devo me dispor, pastor? Você gostaria de ouvir? Senão a gente já encerra já. Você quer? Pode continuar? Por quê? Tá. Então veja o verso 2 de Isaías 60. Vamos ler juntos. Põe no telão para nós. Tá? A primeira razão que eu e você como igreja precisamos nos dispor é por causa disso. Olhe, a escuridão cobre o quê? A terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia e sobre você se vê a sua glória. Então, a primeira razão que eu e você devemos nos dispor é porque a terra está em trevas. Você entende isso? Vamos. Se você liga a televisão, e nós temos o privilégio de morar na cidade, né, mais falada do Brasil hoje, né?
Você liga um noticiário às 6 da manhã, meio-dia, no meio da tarde, no começo da noite, de madrugada, está lá o quê? O que está lá? Curitiba. Por quê? Porque aprove a Deus que daqui de Curitiba, né, a corrupção começasse a ser desmantelada. Hã? Você está entendendo isso? As trevas cobrem a terra, irmão. O nosso país estava coberto de trevas e continua coberto de trevas de corrupção. A corrupção generalizada em todos os níveis. Essa é a razão pelo qual você e eu temos que se dispor, porque se a gente não se dispor, essa escuridão, essas trevas não saem, a corrupção não acaba. E eu creio que o que está acontecendo agora já é uma resposta da oração da igreja. Amém? Aprove a Deus começar por Curitiba, né? Mas as caixinhas foram abertas, as grandes caixas ainda estão por vir. Tá? Agora, corrupção, mortandade, assassinatos. Assassinatos por motivos banais. Pais matando filhos, filhos matando os pais. Pecado solto, drogas, prostituição, miséria, chacinas. As grandes cidades do Brasil, como a nossa querida Curitiba, estão entre as mais violentas. Eu liguei esses dias aí, agora esses dias, uma capital lá do norte, acho que, né? Ficou 3, 4 dias, alguma coisa aconteceu, 40 e poucos assassinatos em 2, 3 dias. Execuções todas na cabeça. Isso é o Brasil, Belém. Quando você lê um texto como Isaías 60, que as trevas estão ocupando a terra, tem que ser um motivo para você se dispor. Sim ou não, irmão? Eu pergunto, e nós como igreja, não só como cidadãos, né, mas como igreja, nós temos uma missão nessa cidade. Você crê nisso? Eu creio, né? E eu creio que também que não é à toa que a nossa cidade está nos noticiários todos os dias. Não é à toa que saiu daqui a maior operação de limpeza de corrupção do Brasil. Porque Deus tem um projeto para essa cidade. Amém? E você faz parte disso, eu faço parte disso, nós fazemos parte disso. E a segunda coisa que você tem que lembrar, por que tem que se dispor, porque a igreja de Jesus na terra, não só no Brasil, mas na terra, é a única que tem autorização de Deus para pregar e para levar o homem a Deus. A igreja é o único instrumento para levar a presença de Deus, através de Jesus, a salvação, para levar cura, esperança e libertação. Irmão, se você é igreja, porque a igreja não são as 4 paredes, a igreja somos quem? Nós. Se você é igreja, então, a sua missão como igreja, é se dispor, no mínimo, a levar luz para as trevas. No mínimo. Presta atenção nisso, querido. A nossa missão, como a de Jesus, Jesus falou assim, declaração de missão de Jesus: eu vim para destruir as obras do diabo. E não somente as obras do diabo, mas todas as obras do diabo. Então, se essa é uma missão de Jesus e nós somos igreja, qual é a nossa missão como igreja? Qual é? Qual é, irmãos? Destruir o quê? As obras do diabo. Onde estão as obras do diabo? Está no lugar que você vive, está no bairro que você mora, está na rua que você está morando, residindo. Tem gente morrendo, tem gente se suicidando, tem gente perambulando pela rua, tem gente desesperada, tem gente se divorciando, tem gente tirando a vida, tem gente matando, tem gente se prostituindo.
cadeiras confortáveis, ar-condicionado, bênção, mas nós não podemos ser consumidores. Você está entendendo isso, irmão? Se tem gente morrendo, nós não podemos estar com a mesma atitude todos os domingos. A nossa missão como igreja é avançarmos pelo amor a Deus, amando o nosso próximo. Como você ama o seu próximo? Você ama o seu próximo, querido, a ponto de se importar com ele. Quem é o teu próximo, querido? Quem trabalha com você, quem convive com você, quem estuda com você, quem anda com você, quem mora na sua rua, quem convive no seu bairro, esses são os seus próximos. Então, se você é igreja, se você entende que você foi comprado por um preço, e você não quer ser um consumidor, mas sim um produtor, Deus quer levar você a se tornar um mensageiro de amor, alguém que ama a ponto de se importar com aquele que está próximo de você. De que forma? Evangelizando, falando do amor, testemunhando da sua vida, servindo de forma prática as suas necessidades, orando, isto é, destruir as obras do diabo. Isso é destruir as obras do diabo da sua rua, do seu bairro, do nosso bairro e da nossa cidade. Amém, querido? Sim ou não? Quando você enxerga que o plano de Deus para nossas vidas e para a cidade, você entende que você faz parte dessa missão, porque você foi chamado com propósito, você foi chamado para ter uma missão na vida. A sua vida tem valor, a sua família tem valor, o seu trabalho tem valor. Você consegue enxergar isso, querido? Sim ou não? Fala comigo assim, faz uma declaração comigo. Eu tenho. Faz forte, eu tenho uma missão de Deus. Eu fui chamado para amar a Deus e ao meu próximo. Eu fui chamado para fazer diferença no meu bairro, nesta cidade. Eu fui chamado para ser um discípulo, um cristão, produtor. Amém? Muito bem, então agora você já sabe, né? Os motivos que você deve se dispor. Agora, a pergunta é: quem pode se dispor? Uma coisa é você saber a razão, o porquê. Agora eu preciso saber quem pode. Será que eu posso? A questão é essa: se você veio para a maravilhosa luz de Deus, então você pode se dispor a ser um produtor, a ser alguém que se importa. Quem pode se dispor é aquele que teve a experiência de Isaías. Qual a experiência de Isaías? Vamos ler lá, capítulo 6, a partir do verso 1. O que está dizendo no verso 1? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. O que aconteceu com Isaías? Ele viu. Isaías viu o que, irmãos? Isaías viu a glória do Senhor. Por isso, depois de ter a sua experiência, ele pode dizer: eis-me aqui. Então, quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode dizer eu estou disposto? Senhor, me usa, me envia. É quem tem uma experiência com a glória de Deus. Uma experiência com a glória de Deus no Velho Testamento, né? É uma coisa. Foi a experiência com o Shekinah, foi a experiência com a manifestação de Deus. No Novo Testamento, o Shekinah está aqui, ó. Aprove a Deus. Aprove a Deus. Em Cristo, convergir todas as coisas. Quando os discípulos chegaram para o Mestre Jesus e perguntaram para ele: Mestre, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Quem lembra disso?
Quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Você não precisa ter a experiência extraordinária de Isaías 6. Você precisa ter a experiência de ver e experimentar a Cristo na sua vida. Então, quem pode se dispor? Quem tem Cristo. E você tem Jesus dentro de você? Amados, ninguém poderá se dispor sem antes ter tido uma experiência com Deus. Sem antes abrir o seu coração para Cristo. Deus nessa noite quer tocar a sua vida, como fez com Isaías, né? Vamos ler os versos 1, 2, até o verso 5. Coloca o verso 2 para mim. O que aconteceu? Depois dele ver, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Ele está tentando descrever a visão que ele teve com os querubins. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua. Verso 4: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, que é a Shekinah. Verso 5: então gritei: ai de mim, estou o quê? Perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios. Muito bem, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja o que acontece agora. Depois dele reconhecer, né? Porque uma coisa é você aceitar a Cristo fazendo uma oração. Por isso que eu fiz a pergunta: aqueles que têm a Cristo podem se dispor, tá? Mas ter a Cristo é diferente de fazer uma oração de entrega. Porque quando você tem a Cristo, você tem arrependimento. Você entende o nível da sua maldade. Você entende o nível do seu pecado. Você entende o nível de podridão que você se encontra naquele momento. E você grita lá dentro: ai de mim. Quando você se arrepende dos seus pecados, verdadeiramente, então Jesus, de fato, começa um processo de transformação. Isaías, no verso 5, está dizendo isso: ai de mim. O que é o ai de mim? É você entender, primeiro, que tipo de coisa que sai da sua boca. Que tipo de palavras, se é de bênção ou se é de maldição. Se é edificação ou de destruição. Se a tua boca abençoa ou a sua boca não abençoa. E por que estou falando da boca, né? O livro de Tiago diz que a língua é o menor dos órgãos, mas o mais difícil de se controlar, o mais indomável de todos os órgãos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a língua professa aquilo que está onde? Cheio o coração. Isaías estava falando o seguinte: ai de mim, porque no meu coração tem impureza. É por isso que sai da minha boca coisas impuras. Não sai da tua boca uma coisa impura que não veio de lugar nenhum. Veio de dentro de você. A coisa impura não vem de fora. Ela é acrescentada na nossa vida e desce para o coração. E quando está no coração, sai pela boca. Muitas vezes sai como flecha, ou como a pastora fala, sai mais poderosa que bala de canhão. E tem muita gente que morre mais pelas palavras do que por balas perdidas. Você está comigo até agora? Tudo bem? Vamos para o verso 6. Isaías 50, verso 6. Manadas de camelo cobrirão a terra, camelos novos de Midian, virão todos de Sebá carregando ouro e incenso, proclamando o louvor do Senhor. Verso 7. Todos os rebanhos de Quebar se reunirão, e os carneiros de Nebaiote o servirão. Serão aceitos como oferta em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Verso 8. Quem são estes que voam com nuvens e voam com pombas
para os seus ninhos, o verso 9 vai responder: pois as ilhas esperam à minha frente, vêm os navios de Tarsis trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu do que? Esplendor. Próximo verso: estrangeiros reconstruirão os seus muros, e os seus reis servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei o que? Compaixão. Então, Isaías, profeticamente nesse capítulo, ele estava falando das coisas que estava vivendo a nação. Eu não tenho tempo para entrar nesse contexto, para você entender os navios que vêm, os filhos que estavam lá, quem veio de cá. Depois você pode ler com calma. Mas em outras palavras, quando Isaías reconhece que ele tinha impureza nos lábios e no coração, apesar de ser um profeta, ser um homem de Deus, tá? Ele fala assim: eu habito no meio de um povo também impuro. Então, quando a gente reconhece como igreja que nós estamos numa cidade, que nós temos trabalho, nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos pessoas que convivem conosco, essas pessoas também têm as suas lutas. Quando você reconhece o seu pecado, querido, nós não reconhecemos somente o nosso pecado, mas nós reconhecemos que nós estamos no meio de um povo cheio de pecado. Sim ou não, gente? Né? Então, o que Jesus diz? Que na nova aliança, que é o que estamos propondo hoje, a mesa do Senhor, tá? Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus diz assim: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu vim para perdoar os homens dos seus pecados, para resgatá-los da morte. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então o que eu quero dizer? Deus nessa noite quer tocar as nossas vidas e os nossos lábios impuros, através desse sacrifício vivo, que nós chamamos a ceia do Senhor. Isaías foi purificado, depois você pode ler o capítulo 60, pouquinho mais na frente, a Bíblia diz que um anjo então pegou uma brasa do altar e colocou na sua boca, e ele foi purificado. Quer dizer, gente, eu vou traduzir. Quando nós, e eu me incluo, quando nós, eu e você, pararmos de reclamar, pararmos de murmurar sobre os problemas que nos cercam, quando a gente parar de emitir decretos, ou ver um noticiário, e murmurar e reclamar a respeito da violência, das drogas, do engano, dos assassinatos, dos estupros, das misérias nas ruas, e nós começarmos a emitir decretos divinos para as nossas vidas e para a nossa cidade, o que você acha que vai acontecer? Algo vai mudar ou não vai? Sabe por que vai mudar? Quando você emite um decreto dizendo: a minha rua vai mudar, os meus vizinhos vão mudar, os meus clientes vão mudar, os meus fornecedores vão mudar, os meus parentes vão mudar, as pessoas que se relacionam comigo vão mudar. Sabe o que vai acontecer? Você vai mudar. A primeira pessoa que muda é você. Por quê? Você não vai se meter nas mesmas encrencas, porque você vai mudar. Você não vai responder no mesmo nível que você respondia antes, porque você vai mudar. Quando você reclama das pessoas, tudo bem, pastor, tem injustiça, né? Tem traição, né? Tem enganos por aí. Tem, queridos. Mas que tipo de pessoas nós somos? Qual é o nosso chamado? Fala para mim. Se nós somos a igreja do Senhor,
Estamos diante de um culto de ceia. O que Deus quer fazer hoje? Deus quer mudar a gente. Quando você fica esperando que as pessoas mudem, você vai continuar reclamando porque elas não mudam. Mas quando você entende a sua missão, sabe que o seu processo é um processo de transformação, que Deus te chamou você para você se dispor no reino a fazer diferença, então Deus começa a mudar você. Começa a mudar teu temperamento, mudar teu caráter, mudar suas atitudes, mudar suas reações, começa a mudar o seu coração, e a sua boca começa a mudar. E as pessoas que brigavam com você antes não brigam mais, porque na verdade elas só estavam reagindo a você e você não percebia. Aquelas situações, aquelas encrencas que você se metia, só acontecia por causa da tua boca. Aí Deus muda o teu coração, e aí as coisas mudam. Não é porque as coisas mudam, você muda. O Evangelho é de dentro para fora, irmão. É transformação, é metamorfose, é mudança de natureza. Eu creio que nessa noite alguns ainda estão perguntando: tá bem, pastor, eu já entendi o porquê, entendi o para quê, entendi que eu posso, porque se eu aceitei a Cristo verdadeiramente, então eu posso. Mas eu me sinto tão desqualificado. E eu quero dizer que a maioria das pessoas que Deus quer usar são aquelas desqualificadas. Eu ouso dizer isso. Em algumas ocasiões aqui no púlpito, e para os nossos líderes, eu falei que Deus não usa desocupados. Isso é verdade. Mas Deus usa todos aqueles que, aos olhos humanos, são desqualificados. Sabe por quê? Porque não tem nada de bom em nós que possa fazer qualquer mudança verdadeira. É só quando Ele nos toca e nos transforma, aí então nós podemos. Mas sabe o que acontece, gente? Muita gente vem para a igreja e vive nas emoções, vive somente dependente dos seus sentimentos, e não entram na verdade. Eu estou te mostrando hoje a verdade. A verdade é que ninguém é qualificado. Ninguém pode se dispor, a não ser quem tenha um encontro com Deus real, um encontro transformador que muda a sua maneira de reagir e agir. Então, mesmo que você ainda, como Isaías, diga: ai de mim, Isaías estava dizendo: meu Deus, agora eu estou te vendo, agora eu sei coisas que eu não sabia antes, mas eu não sei como agir ou como reagir. O grande problema da igreja é que mais de 90% das pessoas que estão na igreja estão nessa condição emocional. Pastor, gostaria tanto, mas eu não sou capaz. Quem disse que você é capaz de fazer qualquer coisa? Quem? Então isso é uma desculpa que o diabo está usando para prender você. Porque o diabo conhece a Bíblia. Conhece ou não conhece? Ele conhece João 15. E ele sabe que se ele prender você emocionalmente nesse engano, você vai ser um ramo que vai ser tirado da oliveira e jogado fora. E o diabo vai aplaudir. Enganei ele. O tempo todo ele se fez de coitadinho, de incapaz. Nunca se conectou na videira verdadeira. Nunca produziu nada.
E agora eu consegui meu intento. Ele morreu, não fez nada, e morreu ainda sem esperança. Alô, você está aqui? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não importa se você se acha desqualificado para a tarefa. Qual tarefa? Se dispor para Deus, para fazer alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer, qualquer que seja. Orar por alguém, se importar com alguém, servir alguém, amar alguém, curar a ferida de alguém, ser ouvido para alguém que precisa falar, ser alguém que traz um conselho de vida, seja alguém que acolha, seja alguém que abrace, seja alguém que ame. Como somos religiosos, irmãos. Eu quero dizer que não importa se você se acha desqualificado para a tarefa, porque é Deus que nos qualifica, é Deus que te qualifica. Aqueles que se acham incapazes são aqueles que acham que eles podem fazer alguma coisa e se autodesqualificam. Mas Deus não faz isso. Quando você se esvazia, Ele fala: eu vou encher. Quando você diz: eu sou fraco, a Bíblia diz: aí então você é forte, porque eu posso ser forte através de você. Em outras palavras, vou fazer do jeito certo. Porque quando você tenta, eu tento, qualquer um tenta fazer do seu jeito, dá errado. Mas o que eu quero comunicar nessa noite é que não importa o estado emocional que você acha que está, Deus vai te qualificar. Basta você se dispor e se comprometer. A Deus, começa o processo de santidade na minha vida. Sabe o que acontece? O anjo pega a brasa e vem e toca você na primeira fraqueza sua, tua boca. Pá. Porque é da boca que sai a maioria das maldições, das autossabotagens que as pessoas hoje fazem consigo mesmas. É da boca que sai engano, destruição. É da boca que sai palavras incrédulas, decretos de morte. É por isso que o primeiro lugar que Deus quer purificar nas nossas vidas é a fonte da boca, coração. E quando Ele começa um processo, quando você diz: Deus, eu não posso, Deus começa um processo então de mudança. Ele começa a mudar o teu coração, Ele começa a colocar outras palavras, Ele começa a mudar tuas prioridades. A sua prioridade de fazer só a sua vontade, só o seu egoísmo, começa a mudar. Deus, o que tu queres que eu faça? Ele começa a mudar e inverter aquilo que você considera importante. E você verá Deus te capacitando para as tarefas da igreja, do ministério, do reino. E a única coisa que você precisa para ser usado por Deus é uma só coisa: se dispor. Se você é filho de Deus e se dispor, Ele te limpa, para que você produza mais, para que você vá mais longe. Gostei muito desse louvor, gostaria se pudesse repetir.
de ir além. Quando a gente se dispõe, Deus pode nos levar muito além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Deus quer nos tirar dessa condição emocional de incapacitado, porque você não é. Quando você está dizendo que você é incapaz, você está dizendo que Deus não pode te curar e te libertar. Quando você diz que você não tem os recursos, você está dizendo que Deus não tem provisão suficiente para você. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Isso é uma fachada religiosa que vai manter você na vida sem propósito, sem frutos. Mas eu quero convidar você nessa noite a fazer o que Isaías disse: dispõe-te. E eu quero finalizar com o texto de Isaías, porque ele fala o seguinte: a glória de Deus vai se manifestar onde, gente? Sobre nós. Muitas pessoas querem a glória, mas não querem se dispor. Querem os resultados, mas não querem um comprometimento. Querem eternidade, mas não querem transformação. Como é que vai ser isso, gente? Eu quero convidar você a se preparar para esse momento da ceia do Senhor. Eu quero fazer um convite para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse: o que é que eu estou fazendo aqui? Onde o Senhor quer me levar?